Seja bem-vinda, Mente Líder. Esse projeto que começou aqui como um evento, trabalhando as 3 grandes bases de qualquer negócio, que é saúde mental, branding, que é estratégia de marca, e comunicação, se expandiu. E agora a gente está aqui nessa mesa para falar com você, mulher empreendedora, e para a gente discutir e conversar e trocar as nossas principais dores, os nossos principais desejos e tudo que a gente almeja para a gente criar uma comunidade muito forte e incentivar o empreendedorismo feminino. Fortalecer mulheres que se apoiam e vamos juntas, uma apoiando a outra, sempre incentivando. É isso. A ideia aqui é ser um bate-papo pra gente trocar muito e se conhecer e para que você aí do outro lado também pegue muitas informações, aplique na sua vida e a gente se ajudar de fato e gerar uma comunidade de muito apoio. Como host desse bate-papo aqui, eu, Júlia, que sou especialista em branding, tenho uma agência focada em estratégia de marca. A Ana, eu. Eu. Ana Porto, jornalista, especialista em social media, criação de conteúdo para o Instagram e... Gleizânia ou Zana, como vocês quiserem me chamar, tá? Então, eu sou especialista em saúde mental e nós estamos aqui já no 3º episódio, não é isso? Porque a gente falou do projeto, nós tivemos um projeto, um evento muito bacana do Mente Líder. Dentro desse projeto, nós encontramos ali pessoas incríveis, como a Milena. Então, isso vai acontecer com praticamente todas as pessoas que estiverem na nossa comunidade Mente Líder. Então, a começar a nossa primeira convidada, e aí ela vai se apresentar. Milena, por favor, quem é você? Seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Ao Mente Líder. Obrigada. De fato, vocês são mulheres incríveis, né? Nós nos conhecemos a partir desse projeto que eu saí de lá realmente transformada, já compartilhei, tive muitos insights. Mas eu sou Milena Messias, eu sou advogada trabalhista empresarial aí já há 7 anos, trabalho com empresas, pensando sempre numa conduta preventiva para a empresa, né? A gente analisar ali, trabalhar a documentação de forma assertiva, pensando sempre em evitar um processo. E não só isso, né? Quando a gente trabalha uma cultura, uma organização, processo, procedimento dentro de uma empresa, a gente ajuda o cliente também a crescer o seu negócio, né? Então, essa é o que eu gosto de fazer. Esse é um negócio. Tá, e dentro disso, né? Você fica independente, não é dentro da empresa, né? Não. Tá. Me fala assim, como é que é estar nesse lugar onde o colaborador está do outro lado? Porque aí você tem um problema, um baita problema, né? A minha caminhada sempre, desde o começo, foi focada realmente pensando em empresas. E eu costumo dizer, a gente precisa entender o seguinte, que o empregador, ele não nasce já sendo o vilão e o empregado, ele já não nasce sendo o único mocinho da história, porque a gente tem pessoas e pessoas dentro de uma organização, de uma empresa, e você vai ter todo tipo de conduta para todos os lados. Então, assim, eu costumo dizer que eu gosto de ficar ali na medida, assim, sou muito transparente com os meus clientes, assim, ó. Olha, isso aqui você está fazendo errado, isso aqui acho que você vai perder dinheiro, isso aqui eu acho que não você é o trabalha caminho. no preventivo. Acho que não é o caminho, mas pensando sempre na saúde, no bem-estar, enfim, do colaborador também, porque eu acredito muito que colaborador feliz, a empresa ganha dinheiro. E agora tem a NR1, né? Que vai falar, assim, sempre existiu, na verdade, essa norma, né? Ela sempre esteve ali na parte de segurança do trabalho e que vai ser autuada a partir do ano que vem, né? Que é implementação de saúde mental dentro do negócio ser uma obrigatoriedade, né? Ter ações com relação a isso. Então, eu acredito que nesse momento, talvez eles estejam acionando mais, ou não? Não diria nem acionando mais. Acho que à medida que o tema saúde mental ele avança de uma maneira geral para a sociedade, o colaborador, o trabalhador, seja ele da alta administração, seja alguém do chão de fábrica, ele vai entendendo que existe direitos ali. É como, Sim. por exemplo, você vai atuar, conversar com uma mulher que está num relacionamento abusivo. Muitas vezes ela vive uma situação, ela não vai saber que ela está num relacionamento abusivo. Sim. E o empregado E é dentro a do mesma processo forma. que a gente sabe. O empregado é da mesma forma, porque ele acostumou a ser explorado, ele acostumou com uma rotina, e sempre fiz assim, sempre deu certo. Mas não é porque se a gente fez assim que sempre deu certo, que tem que continuar sendo assim. Não, e é muito engraçado, porque eu faço trabalho dentro das empresas, né? Eu vou para dentro da empresa e faço um programa de saúde mental para aquela empresa.
Então, tem a parte de capacitação e tem a parte de atendimento dessas pessoas que a gente entende que dentro dos testes que são realizados, que precisa de ajuda. E aí, normalmente, essa pessoa chega trazendo problemas com relação à empresa. É salário, é o gestor, é o clima que é muito ruim, enfim, traz ali problemas relacionados à empresa. Mas quando eu aprofundo com essa pessoa, o problema normalmente não está na empresa. O problema normalmente está nela. Então, quando a gente traz isso, eu acho que minimiza essa questão trabalhista, né? E não, assim, o problema está nela de uma forma negativa, que a culpa é do trabalhador. Mas são crenças e coisas que a gente traz e leva para nossa relação de trabalho. Então, por exemplo, um gestor que ele está com um problema na família, e ele vai aumentando a carga de estresse, vai aumentando a função, vai aumentando a responsabilidade. Ele tem um problema que não se originou no trabalho, mas aquilo vai desaguar num problema no trabalho. E o que você, assim, o que traz mais para você? O que chega no seu colo? Qual problemática que traz mais para a gente falar para o empresário para ser realmente preventivo, para ele olhar para a situação e evitar que tenha aquilo que está caindo mais no seu colo hoje? Não vou dizer que o que mais chega, porque nesse tempo de caminhada a gente vê de tudo que você fala. Eu pensava assim, gente, não vou ver fortes emoções no direito do trabalho, mas você vê emoção de todos os níveis, situações, histórias inimagináveis. Mas eu acho que o relacionamento interpessoal entre colaborador e empresa, seus representantes, prepostos, ele é um grande motivador, por exemplo, de ação trabalhista. Porque você vai conversar com pessoas, certamente você já conversou com alguém que ela passou por uma empresa e que às vezes ela nem recebeu tudo que ela deveria receber, mas ela fala assim, não, mas o pessoal me ajudou, eu tive uma boa relação, eu não quero mexer com isso, eu não quero mexer com o processo. E aí vem uma situação muito pequena, uma forma que alguém falou, uma frase que alguém disse, uma ofensa que vai motivar a pessoa a entrar com a ação, mover um processo trabalhista e ser todo aquele transtorno para a empresa. Então, assim, acho que começa nesse relacionamento, a gente tem um bom relacionamento saudável entre empregador, gerente, gestor, encarregado, supervisor e até os pares, assim, de cargo mesmo. E um calcanhar de Aquiles, que agora que a gente pode começar a falar, eu vejo muito, são horas extras. Acho que hora extra é uma grande questão, principalmente agora com o trabalho híbrido. Nossa, com esse negócio de, não, eu vou levar para casa. Uma dúvida. Por exemplo, o trabalho híbrido. Como é que faz controle de jornada? Dependendo da função, vai fazer. Dependendo da função, não vai fazer. Da seguinte forma. Eu trabalho de casa, vou 3 vezes da semana eu trabalho no escritório, 2 vezes vou para casa. Eu trabalho com atendimento ao público. Eu preciso estar num canal da empresa, por exemplo, ali, respondendo um WhatsApp das 8 às 18. Então, a gente entende que isso tem como você monitorar e controlar essa jornada. Atendimento ao público. Por exemplo. Certo. Né? Ou então, você responde e-mail. Muitas empresas trabalham com sistema, então vai ter o registro do sistema ali, você está movimentando. Isso é uma forma de você controlar. Mas pode controlar? Pode. A empresa tem essa liberalidade. É até bom que ela controle, né? Porque aí ela tem prova para caso muito aconteça. Como que ela vai ver a produtividade? Mas esse controle, eu trabalho também com consultoria, né? Dentro de RH. Mas esse controle é muito difícil de fazer quando a pessoa está em casa, entende? Não, sim. Esse é o ponto. Como que o empresário pode se cercar para que isso não seja um problema? Porque é difícil fazer esse controle. Na minha área, o trabalho híbrido funciona mais ou menos da seguinte forma, por demandas. Você tem uma lista de demandas e você tem, 24 horas para entregar essas demandas. E ele não vai controlar a sua hora. Você vai ter que não entregar vai. dentro Isso, dessas se 24. você faz em 1 hora e descansa, o problema é seu. Se você faz na última hora ou, sei lá, dorme o dia inteiro e passa a madrugada trabalhando, não importa. Você entregou sua demanda dentro do prazo, tá ok. Na minha área do digital, agência de marketing é muito assim. Agora, não sei como funciona em outras empresas, em outros ramos. Tem uma questão em relação à agência que eu vejo muito, Mia. Eu queria que você falasse sobre isso, porque provavelmente é uma dor sua aí do outro lado. As agências trabalham muito com pejotização, né? Então, terceirização de serviço. E a gente sabe que existe uma grande diferença entre trabalhar com um PJ ali, contratar um serviço e, de fato, a pessoa ser CLT dentro da sua empresa. E, realmente, a gente vive num país onde a gente tem tributos altíssimos e contratar sai muito mais caro para o empreendedor, né? Ele paga quase 2 vezes o salário do cara e o cara recebe muito menos do que, de fato, era para ele receber por conta dos tributos.
como que tá essa situação, assim, hoje? Porque a gente, no meio, né, de empreendedorismo, tanta gente fala sobre isso, com muita dúvida, né? Quando terceirizar, quando de fato contratar, é uma regra, não é uma regra? Tipo, tem alguns cargos que, não, isso aqui Quando o tem que PJ contratar. vale mais a pena do que a carteira assinada. E porque, assim, a gente sabe que existem regras ali, né? Que elas têm que estar de acordo com o formato de contratação. Né? E não é só, tipo, valer a pena para o empreendedor, porque ele eu está acho- evitando uma ação trabalhista, né? Tipo, se ele quer contratar como CLT, se ele quer contratar como PJ, contratar como PJ, mas ele faz todas as ações ali dentro da empresa como se a pessoa fosse um CLT, ele tá muito exposto a um processo trabalhista, certo? Então, quando que ele, entendeu? Quando ir para tal ou para outro Na caminho. verdade, assim, eu vejo que tem muitos benefícios, eu acho que para ambas as partes, né? Tanto para o colaborador, para a pessoa que está sendo contratada, e quanto para o empresário. Só que aí realmente vai muito da decisão, né? É muito assim, ó. Dele mesmo, de falar, não, eu quero realmente o negócio ali alinhadinho e o cara full time para mim aqui, full time. Agora, não, esse cara para mim não independe. Independe. Se ele vai trabalhar 30 horas, 10 horas, 5 horas, para mim não tem. Ele é um PJ, então ele faz dentro do prazo que a gente precisa entregar, mas como ele quer entregar. Então, aí vai muito, né? Por exemplo, representante vendas. Você contratar um representante CLT, ele vai ficar full time com a sua carteira. Você contrata um representante que não é CLT, ele vai pegar 3, 4 carteiras. Então, o resultado que vai entregar um CLT, obviamente, vai ser maior do que o resultado de quem está fora. Então, aí é uma decisão difícil mesmo. Entende? Como é que. Para que lado que esse empresário tem que ir? Quando a gente começa a falar de pejotização, você vai contratar a CLT ou PJ, acho que é importante a gente entender alguns nuances, assim. O mercado de trabalho mudou e até essa brincadeira, eu acho muito pejorativa a forma como as redes sociais têm tratado quem é CLT. Ah, você é CLT, é uma ofensa. Uhum. Claro que não, Claro gente. que não. A CLT é de extrema importância para você que está aí rindo do CLT e que é PJ, porque supostamente você tem vantagens, mas no final do ano você quer seu 13º, você é contratado PJ, você sai da empresa, você processa porque você quer receber suas férias, porque você quer ter direito ao FGTS. Então, assim, é uma decisão. O empresário, acho que o mais importante para ele é estar consciente dos riscos e fazer um cálculo mesmo assim, ó. Se eu contratar esse cara aqui, PJ, eu vou economizar tanto. Eu posso lá na frente ter um risco de processo? Ele vai assumir o risco, né? Posso ter um risco de processo? Posso. Mas você pode também contratar um CLT, né? Mas mesmo com o PJ, acho que você pode adotar medidas, formas de controle, igual ela falou assim, na minha área, o controle é por demanda. O que é importante para quem trabalha híbrido, por exemplo? Faz um bom contrato de trabalho. Coloca ali no contrato de trabalho não só aquele contrato seco que a contabilidade manda, de meia página, e aqui o problema não são os contadores, né? A gente não adaptar o contrato, o documento para a necessidade, para aquilo que o cliente precisa. Então, fazer um bom contrato de trabalho, ou que seja um contrato de PJ, colocando ali como vai ser essa prestação de serviço. O que, de fato, a pessoa vai fazer? Eu sou jornalista. Tá bom, você é jornalista. Você vai cuidar das mídias sociais para mim. Você tem que me entregar quantos posts por semana? Você não precisa que você trabalhe em horas, mas você precisa me fazer tantas entregas. Uhum. E é importante que exista, pelo menos, por exemplo, uma média dessas entregas constante no contrato. Vai ser X reais até tal valor. Porque aí é aquele negócio, a demanda começa a aumentar, e aí você está trabalhando muito, você quer ganhar mais, e fica aquele conflito, você não consegue medir, porque você não tem métrica para nada, a empresa não tem processo e procedimento para nada. Então, a gente entender que o mercado mudou, né? A forma como a gente consome, inclusive, eu acho que o trabalho, os produtos influenciam nisso. É negativo ser CLT? Não. É um problema de geração que não quer trabalhar? Acho que não, que a gente pensa nos extremos assim. Chega alguém, fiquei 1 hora na empresa, eu tô indo embora porque eu não posso mexer no celular. Isso não é todo mundo. Uhum. Mas a gente tá vindo com uma geração que não aceita ser tratada e trabalhar da forma que os nossos antigos faziam, né? Que ficava 30 anos numa empresa, vendia férias todo ano e achava bonito, é orgulhoso. E aí você pensa em burnout, doenças e risco de acidente do trabalho, porque
Tem gente que nem férias Sim. quer tirar, é férias coletivas, o empregado não quer sair de férias Ele coletivas porque ele quer trabalhar. Vende por fora, vamos assim dizer, né? Só que assim, as férias e o descanso é importante até para a empresa ter Sim. uma saúde, um controle ali, que aquela pessoa vai fazer um bom trabalho, não vai Exatamente. se expor a risco, não vai desenvolver algum tipo de doença, enfim. Então, essas considerações, assim. Vou contratar PJ ou CLT. Qual é o risco? Matemática. Eu brinco que o meu trabalho é ajudar o meu cliente a pagar menos. E essas outras questões a gente resolve na terapia, sabe? Assim, ai, ajudei demais o empregado, eu fiz um empréstimo, eu comprei uma moto, um celular, fiquei Isso chateada. acontece demais. Não importa, Ele pra quer uma justiça, contrapartida. pro de entrega. processo isso não importa. Eu tenho que te ajudar assim, ó, dessa forma que você fez errado. Se você passar a fazer assim, você vai pagar menos. E essas registrar, coisas- né, Milena? É. Porque o empreendedor não registra nada, cara. E aí, na hora de um processo, Mas aí... você não tem nada. É. Não tem dado, não tem informação, não tem prova, não tem Por nada. exemplo, tem a situação de descrições de cargo, né? Lá, aí até uma dúvida que eu quero tirar com você também. Porque eu faço essa parte de carreira, né? Implementação de carreira. Então, você tem que fazer a descrição do cargo, que é onde você atribui ali o que realmente, que é o que você estava falando. O que ele faz? Só que o que acontece? Quando a empresa é de pequeno porte, todo mundo faz tudo. Então, vamos lá. Por exemplo, um auxiliar administrativo, eu tenho lá, o que ela faz? Né? Todas as atribuições do auxiliar administrativo, mas ela tem também lá, por exemplo, fazer café. Tem também a parte onde ela vai visitar um cliente. Então, aqui, se tiver dentro da descrição e o colaborador tiver ciência, tá ok? Ou isso vai imputar num desvio de função? Vamos lá, essa pergunta é muito boa, porque todo mundo acha assim, ó, lavei um dia um banheiro, o cliente chega, doutora, desvio de função, porque uma vez ou outra eu lavava um copo, não sei o quê, A gente coloca a ajudava. periodicidade na frente, é esporádico. Não é sobre isso. Como é que a justiça vai entender? A gente vai analisar se as funções que você desempenhava estão compatíveis com a sua capacidade, compatível com a condição pessoal do trabalhador, que a gente fala. E aí, de novo, a importância de um bom contrato de trabalho. Porque se você coloca lá o auxiliar administrativo, ele vai trabalhar das 8 às 18, ele vai trabalhar com esse tipo de procedimento, ele vai cuidar desse tipo de processo dentro da A gente desenha no empresa. detalhe, né? É muito importante. Mas aí, até no decorrer da caminhada, a empresa vai crescendo, vai aumentando as demandas. Tá, se hoje eu mexia com 3 programas, por exemplo, cuidar de 3 programas, folha de pagamento, sei lá, organizar documento. Mas surgiu uma demanda nova que eu também vou trabalhar com algo parecido, não é algo que eu fazia. Tá compatível com a minha condição? Eu consigo? Mas, nesse exemplo, Não preciso eu faço de pós-venda formação técnica. Por exemplo, não preciso de uma formação técnica para conseguir desempenhar essa atividade. Cabe dentro da rotina, vou conciliar com o que eu já fazia, a justiça não vai entender como um acúmulo de função. Tanto é que, se você colocar lá no contrato de trabalho, vai descrever as funções que ele faz e vai falar exercer outras funções compatíveis com o cargo e a sua condição pessoal. Tá, importante. Porque normalmente não coloca a sua condição pessoal, e isso faz diferença. Faz, porque é o nível de conhecimento que você tem. Você vai passar uma função que precisa de uma certificação. E não tem. Você não tem uma certificação. Isso não está compatível. Sim. Isso com a acontece, condição sabe pessoal. onde? Na indústria com quem faz a manobra. Eu esqueci o nome agora o nome. Empilhadeira. Né? Normalmente é o auxiliar de produção que faz também a empilhadeira. Só que para a empilhadeira tem que ter uma certificação. E normalmente isso passa. O cara é auxiliar de produção, começou a fazer bem. O que eu vou fazer? Vai lá, faz um exame admissional novamente, para um exame periódico, para fazer alteração no contrato de trabalho, coloca esse aditivo no contrato de trabalho Aditivo dele. Da função que ele está fazendo. Às vezes que ele passou a fazer essa cargo também de mexer com a empilhadeira e que precisa da certificação. Registre isso no dossiê do empregado. E aí faz a empresa essa alteração. custeia a certificação. Custeia a certificação. De qualquer forma, ele vai ter que ter essa certificação. Ele pode ser o auxiliar de produção que é o auxiliar de empilhadeira. Porque normalmente, se ele tiver a certificação, naturalmente vai mudar o cargo na carteira, né? Então, Pois é, esse é o problema. Porque às vezes a pessoa vai cobrir férias. Aí você vai pagar a diferença do salário. Só. Normal. A Entendi. diferença salarial.
E qual que é a principal dor hoje do cliente que chega pra você, assim? A principal queixa, o principal problema? Eu acho que essa questão de PJ e CLT, porque assim, quem tá começando não dá conta de Sim. registrar carteira, não dá conta de Sim. assinar, mas quer alguém para trabalhar, a pessoa quer trabalhar e a gente quer liberdade, mas também, como eu falei, quer férias, FGTS, 13º. Então, o importante é você ter a consciência, assim, vou assumir esse risco, né? Lá na frente, isso pode me dar um problema, você tem que ser ciente disso, até porque a gente não pode alegar desconhecimento de lei, desconhecimento de nada. Né? Principalmente se você é empregador ali, tem que estar por Sim. dentro, ligado. A questão das horas extras eu vejo muito. A questão de verba rescisória. Assim, são erros tão simples que movimentam o judiciário, que poderia ser tão fácil de ser Verba. evitado. Pagamento da sua Pois é, rescisão. Mas isso... O pessoal faz o cálculo errado. boa. Por tá. exemplo, Férias, hoje já não é entendeu? mais obrigatório você ir no sindicato, né, para fazer essas comprovações. Não, geralmente as convenções coletivas colocam, a partir de 1 ano de contrato de trabalho, pede para que seja homologada essa rescisão Pois no mas ainda sindicato. está sendo obrigatória essa questão Se a convenção coletiva prevê, sim, porque se aplica Ela a todo está mundo. acima, por exemplo, que tem isso e tem o CLT, Uhum. né? Então, qual que sobrepõe uma ou outra? Porque a convenção é mais forte do que a lei, ou não? Hoje a gente tem a máxima negociado sobre o legislado. Então, o que é? O pessoal tem muito preconceito com o sindicato. Uhum. Mas o sindicato, gente, é uma força muito grande. Principalmente para essas áreas aí. Vamos pegar alguém do jornalismo, sei lá. Precisava de, às vezes, uma convenção coletiva forte, um sindicato atuante, vai conseguir estruturar direitos e negociar ali coisas que vão prevalecer sobre a CLT. O negociado sobre o legislado. A gente tem uma realidade, por exemplo, aqui em Goiânia, dos bares e restaurantes, que eles têm uma convenção coletiva muito forte, é muito interessante. E lá, a questão da gorjeta, eles negociaram o sindicato empregados e empregadores e ela saiu do contra-cheque. Então, tem toda uma sistemática para não se pagar a gorjeta dentro do contra-cheque. Porque aí ele recebe efetivamente a gorjeta, E né? uma questão que eu tenho muita dúvida, cara. Que isso, pra mim, na minha cabeça de leiga, é um buraco na lei. Sei lá, se na lei, se na prática, sei lá. Porque o cara, ele trabalha ali num restaurante, como garçom, por exemplo. E aí, ou sei lá, um músico, que a casa cobra cover. Certo? Ele vai estabelecer um vínculozinho no sentido assim, né? contrato de Passa prestação de serviço, né? pela casa pro músico receber, né? Ou no caso do cara que cobra os 10%, ou gorjeta, enfim. Ele recebe, teoricamente, por fora, mas vai para casa para ele receber. Como que funciona essa relação de trabalho entre o garçom e o restaurante e o músico e uma casa de show, por exemplo? Tipo, por esse dinheiro passar, teoricamente, o cliente paga para o dono, para o estabelecimento, mas quem tem que receber, na verdade, é quem tá prestando serviço. Tipo, como que é isso? Porque isso pra mim é muito confuso, assim. Não, vamos lá. Isso é um nicho muito interessante. É o seguinte: gorjeta, a casa pode cobrar ou não, que é os 10% que você paga se você quiser. Pagou essa gorjeta, ela é do empregado. É um dinheiro que compõe Sim. a remuneração dele. A gente fala na CLT, vai falar, né? Que é salário e gorjeta. Então, compõe a remuneração dele ali e tem que incidir para todos, cálculo de verba, de 13º, FGTS, férias e entra tudo também. mais. Tem que Ainda entrar. que não esteja na carteira. Legal, isso aí. Tem que entrar. Aí você vai anotar lá na carteira, assim, que recebe salário mais gorjeta. Tem que fazer essa especificação. Certo. Aí tem casa que vai trabalhar assim, você vai receber por praça, você vai dividir todo o valor arrecadado, ou a casa organiza um processo ali, não, quem tá à frente, o garçom recebe X% em cima disso, a cozinha vai receber, porque em regra recebe quem está no operacional, né? Porque Sim. é por atendimento ao cliente, então não são todos os cargos dentro de um restaurante, de uma casa de show, de um estabelecimento assim, que vai receber essa divisão, certo? Ok. E aí, como que as convenções coletivas, vamos voltar assim, costumam se comportar? Né? Essa de Goiás aqui, por enquanto, é exceção. A convenção prevê uma retenção, da casa fazer uma retenção em cima desse valor arrecadado,
Por quê? Porque justamente passa pela conta dela e, querendo ou não, vai incidir imposto e taxação. E se acontecer enfim. alguma coisa com essa pessoa lá dentro, ele é corresponsável. Aí eu vou Então, trazer uma é. Então, dos diferenciação. 10% que a gente paga, o garçom não recebe os 10%. Ele recebe Depende. uma porcentagem. Pode ser que ele receba uma porcentagem que tem previsão, você pode fazer uma negociação e tudo mais, que é para casa. Querendo ou não, gente, vai passar, se você concordando ou não, vai passar pela conta da Sim. empresa, vai incidir imposto e Sim. ela tem uma despesa ali a ser paga, certo? Ok. Eu acho que vocês estão me perguntando muito, talvez, na questão do diarista, do freelancer, do vínculo, essa questão que você falou de ter responsabilidade, né? Isso é uma questão muito legal. Diarista. Vou contratar alguém para fazer um garçom para trabalhar de sexta a domingo, só porque é quando a casa tem movimento. Uhum. Durante a semana, não tenho necessidade. Você faz a convocação do empregado ali pelo WhatsApp mesmo, deixa registrado que você fez a convocação e ele vai trabalhar, já sabe como é que funciona a rotina da casa, né? Existe uma hierarquia e um jeito das coisas acontecerem. No final do dia, ele pode receber o valor pela diária dele ou ao final dos 3 dias, enfim, dependente do combinado com a pessoa. Dentro daquele local de trabalho, ele não vai ser um empregado, né? Porque a gente tem diferença entre relações de trabalho e relação de emprego. Isso. Se é uma relação de emprego, a pessoa Mas é ela diarista. segue uma hierarquia, Você tem que seguir. Que é mesmo uma ela hierarquia- não sendo ordem um da CLT. casa. É, assim, não é Porque, CLT. teoricamente, né? Mas o garçom, que você concorda Mas é a comigo, pro ordem da negócio casa. funcionar, o cara fala assim, eu sou garçom, não tô subordinada, mas ele não pode chegar lá e fazendo de tudo Claro, como perde, ele, por claro. exemplo, invadindo a praça do outro, Uhum. né? Porque existe tem que ter uma um forma. procedimento, né? Tem que existir um procedimento interno, né? E geralmente garçom é tipo, um garçom atende da mesa X à mesa Y, o outro atende a mesa tal São e as tal. praças. Para não falar que você está privilegiando alguém. Sim. Uma vez me fizeram uma pergunta, por exemplo, o pessoal tem uma rede de restaurante. E aí acaba que é natural você rodar em várias praças dentro do restaurante. Só que a pessoa entende que se ela roda, ela acha que ela está sendo castigada ou punida. Como é que o empresário se previne disso? Coloca no contrato de trabalho, que está previsto que, Uhum. sei lá, ela vai trabalhar na Praça Fria, mas que ao longo do contrato ela pode trabalhar em outras praças e outros locais. Mas assim, o que eu sinto muita falta também, Milena, assim, que eu acho que as empresas, elas não se estruturam nesse sentido, sabe? Porque precisa existir processo. Então, processo não é só dito, porque uma vez que você Processo pra fala, tudo. uma vez que você fala, é assim que funciona, a pessoa vai fazer, ok, mas não tá nada formalizado. Então, o processo é desenho do processo. Então, quando isso tá no processo, fica mais... E é dito, porque pode até ter, porque eu já entrei em empresas que falam, não, tem processo desenhado? Tem, tá desenhado, ok. Mas ninguém segue. O colaborador já viu? Porque tá maior confusão. Não, eles já conhecem sim, eles leram quando eles chegaram. Gente, quem lê quando chega na empresa tudo que tá escrito ali? Não, e aí Ninguém. aquela questão do empreendedor que me irrita também um pouco. Que, teoricamente, o empreendedor nem tinha que ter essa ação. Que é o delegar. No sentido de jogar a responsabilidade pro outro. Cara, o cara tá entrando na sua empresa pra trabalhar. Você vai entregar um manual e falar, lê? Não, mas e olha, não, mas quando ele foi contratado, ele leu. Não, mas peraí, é diferente. Então, vamos fazer um resumo aqui, enquanto RH a gente costuma dizer isso, né? Vamos fazer aqui um código de conduta mais resumido, onde você vai treinar essas pessoas no processo, né? Nesses processos que foram desenhados, no código de conduta, né? Como que ele vai se vestir, como é que ele vai se portar, né? Como que é o relacionamento, se pode ou não ter relacionamento dentro da empresa, né? Mulher, marido, mulher, vamos assim dizer, pai, filho. Então, essas coisas, se elas não estiverem ali Desenhado. escritas... E não é só escrito, mas é uma questão de comunicação, que as pessoas se esquecem. Porque as pessoas acham que se comunicar é eu falo E e você eu escuta. já entendo que você escutou. Mas eu não... Você entendeu o que eu óbvio, falei? E tem Ficou aquela coisa que claro eu pra falei, você o que óbvio tem que não ser é isso, óbvio. que tem que ser aquilo? Ficou claro que o processo tem que ser seguido assim? Você tem alguma dúvida? Que é? Fala, repete pra mim, o que você tem que fazer? Ah, eu tenho que fazer... Não, então acho que você não entendeu muito bem. É assim. A pessoa, ela acha que comunicação é só verbalizar e que tá tudo bem, que ela tá respaldada. Mas ela não tem essa troca, né? De entender se a pessoa de fato entendeu o que precisa ser feito. Sobre isso- E tem que ser constante, né? A constância que você traz aquilo para dentro do negócio, vai batendo, vai batendo, vai batendo, a pessoa aprende. Então, só que eu olhando para o outro lado, vamos pensar enquanto empresário. Eu chego num nível de cansaço, porque não tem um dia que não tem problema. Eu não conheço, eu desconheço. Eu, enquanto
empreendedora, vamos assim dizer, não tem nenhum dia que eu falo assim, mas será que não vai... Não. Nenhum dia de sossego, falar, não, aqui eu agora posso descansar. Todo dia tem problema. E normalmente o empresário, onde ele tá? Ele tá na operação. Então, ele não tem tempo de ir para esse momento que é estratégico. Que é pensar Tá lá na apagando o frente. fogo do operacional. Isso, não tem braço. Ou ele acha que ele dá conta de tudo e ele não precisa contratar um RH, por exemplo. Ou ele não precisa contratar uma advogada. Que qualquer coisa, deu um problema aqui, eu vou lá e contrato a advogada. Mas o trabalho preventivo é o que precisa acontecer. Né? Depois que o negócio estourou, aí ele vai ter custo. Eu ia perguntar justamente isso. Você falou que trabalha no preventivo, mas as pessoas te procuram mais quando o problema já aconteceu? Ou nesse caso de ser preventivo mesmo? Não, ó, o que eu preciso Eu fazer? acho que eu tenho uma resposta. Tenho um Ou é palpite. só quando realmente a bomba O estoura? brasileiro Então. é só apagando fogo mesmo. É um comportamento cultural, né? A gente não consegue entender que o preventivo, ele realmente funciona e ele realmente previne. De fato, ele previne. Ele vai prevenir uma ação trabalhista, ele vai prevenir o desentendimento, ele vai prevenir um desgaste dentro da empresa. Porque, gente, basta uma fagulha pra coisa degringolar. A gente estava falando de mediação de conflitos, né? Normalmente, eles acham que é um tempo... Nossa, gente... Eu tinha... Não posso falar o nome, né? Mas eu faço mediação de conflito também, né? Na parte de saúde mental. E aí, eu não podia ficar mais que 30 minutos com o colaborador. Porque se eu ficasse, eu estava perdendo tempo do colaborador e produtividade do colaborador naquele momento. Só que a pessoa não entende que um problema daquele, se ele deixa, vai virar um problemão. Então, à medida que... Se eu ficar 2 horas com essa pessoa, eu vou... 2 horas que vai valer por uma vida dentro do negócio. Então, essa coisa ainda... Como empresa familiar, isso é mais dentro de empresas familiares. A empresa familiar, ela tem aquela coisa do ponto. Eu não posso perder 1 hora, eu não posso perder... Treinamento. Treinamento, mas quanto tempo? É 30 minutos, 40 minutos, 1 hora? Mas como qual é que que é o problema disso aí? Porque assim, ó, a sensação que o empregado tem do treinamento é assim, ó, isso aqui é coisa para inglês ver. Isso. Porque não vai acontecer na prática. Porque como que é o trabalho preventivo e pegando um gancho um pouco aqui que vocês falaram? A empresa chega no escritório, você vai analisar a documentação, ver como é que tá, se tá tudo certo, se isso aqui, como é que tá o contra-cheque, tá tudo no contra-cheque, você paga por fora. Esses dias uma empresária veio falar comigo que ela fazia um pagamento de uma rubrica em nome de outra, sendo que a convenção coletiva dava para ela a possibilidade de pagar aquilo ali sem incidir tributo em cima. Aí ela fazia um pagamento errado, sendo que ela poderia fazer o certo e não incidir imposto em cima, por falta de conhecimento. Então, assim, o que a gente vai analisar? Vai ver as demandas da empresa. Regulamento interno, código de conduta, procedimento é importante até para aplicar penalidade, por exemplo. Que é uma dor muito forte das empresas, justa causa. Você acha que é só porque o empregado errou, você grilou com a cara dele, fala, não, vou te mandar embora, é justa causa, porque eu não gostei do que você fez. E não é assim que funciona. Nossa, é bem burocrático o processo, né? Precisa motivo de um muito, processo muito... disciplinar, você tem que apurar. A empresa fala assim, doutor, aconteceu isso, tá, mas você investigou? É porque fulano falou que desentendeu com o ciclano. Eu falei, tá, tem testemunha, você conversou, você escutou as pessoas? Né? Vamos fazer Teve alguma ação, né, sobre aquela situação específica? Eu peguei uma cliente empregada, e aí essa aqui, por isso que o pessoal não gosta de treinamento e fica preocupado em perder hora. Ela, de uma grande empresa, a empresa aplicava direto treinamento de assédio, de perseguição, não sei o quê. Tá lá, ela me mandou os papeizinhos do treinamento, ela assinou e tal. Mas o gestor dela era um assediador quanto mais. E não necessariamente de assédio sexual, né? Assédio moral, principalmente. Né? E aí, o que a empresa faz? Esse cara, ele é um assediador. Ele perturba os meus empregados. Mas ele me dá dinheiro. Ele me dá lucro, porque ele é um cara bom. Ele é um bom do tático. Ele é um cara bom do tático. Ele é um cara bom do operacional. Ele alavanca a venda. Ele aumenta o faturamento. Então, com o que eu estou preocupado? Com o meu bolso, certo? Então, eu vou deixar esse cara ali que vai reiterar numa conduta... Que aí, o que é importante? Fazer o treinamento. Mas ter constância. Faz uma reciclagem. Tem que ter constância. Faz uma reciclagem. Uma vez no ano nós vamos mudar aqui o regulamento interno. Vamos atualizar? Atestado. Atestado também é um grande problema. Como é que funciona? Faltei. Tenho quanto tempo para entregar o atestado? Isso tem que estar lá no regulamento. Aí eu posso ir para a empresa de uniforme ou não? Isso tem que estar lá no código de conduta. Eu tenho armário, eu tenho que zelar das coisas do armário, eu tenho chave, isso tem que estar lá. São detalhes
mas que fazem toda a diferença e vira processo. Por quê? Porque alguém vai lá e mexe no seu armário, pega seu celular. Não Quando tá você claro vê, pra furtou pessoa, alguma né? coisa. Aí a empresa tem responsabilidade? Uai, tem, ela tem que fornecer segurança enquanto você tá ali. Pois é, uma outra questão que acontece, que eu vejo, eu vou fazer a pergunta, Uhum. mas é mais para você realmente entregar, né, a questão. Normalmente, vendas internas, né, o celular atrapalha muito. Muito, porque a pessoa, claro, né, algumas pessoas que não têm maturidade, não são todas as pessoas. Mas a maioria, normalmente, lida muito mal com isso daqui dentro de um negócio de vendas, vamos assim dizer. O celular distrai muito, Distrai né? muito. Tira a Aí o que que atenção. acontece? O dono, o gestor, ele pode falar para o colaborador que pegar o celular dele e não deixar ele usar? Não. Aí o que a empresa tem que fazer? Ela tem que ter procedimento. Aí ela vai falar, vai rodar um comunicado, por exemplo, antes era permitido celular. Agora não é mais. Então a gente faz uma circular, faz um comunicado, estou deixando ciente vocês que durante o expediente você não pode mexer no celular. No seu intervalo, você pega, você acessa o seu celular, mas ele não pode ir lá e pegar e recolher. Pois é, mas mesmo fazendo isso daí, ele pode ir lá pegar? Não. Aí o que ele vai fazer? Te peguei mexendo no celular, tá caindo seu rendimento. E as pessoas precisam entender que as penalidades, elas existem por um caráter pedagógico e funciona. Se não funciona, você demite a pessoa tranquilamente. A gente não precisa ter dó, porque no final a empresa precisa faturar, certo? Mas rodei uma circular, agora não pode mais mexer no celular. Você tá ciente, você assinou. Você tá mexendo no celular, tá te atrapalhando. Advertência. Não existe aquela regra de ter 3 para dar uma suspensão e dar uma suspensão, 3 Igual no e virar colégio. uma Igual na justa escola. causa. Mas Não era existe assim, isso. fazia escola, isso. Mas não na mas escola, é não, igual- nas empresas mesmo. Ah, Tinha uma, existe duas, um- aí só aham. na terceira. Aí É era uma suspensão. crença. Tinha uma crença. É uma assim, crença. Aí Essa. suspendia, depois uma demissão por justa causa. É uma Entendi, crença, assim. entendi. Porque realmente você tem Não que ter uma... precisa. Se Não. você tiver um único tem que ter uma- motivo... Para justa causa, se a falta Não, for grave, gravíssima, você não aí- precisa Entendi. reiterar nem aguardar. Tá. Mas aí a conduta você vai avaliar. Primeiro você adverte, né? Aí geralmente tá reiterando e tá atrapalhando, tá contaminando o ambiente. Vou te dar uma suspensão. Isso você tem que redigir lá a carta, bonitinha, constar, detalhe, no dia tal. O empregado foi chamado a atenção por isso, estou advertindo, por isso, irei suspendê-lo. Tem que constar tudo detalhadamente. Porque às vezes a suspensão ela dói mais no bolso, porque ele vai os perder dias uma ele vai perder, né? assiduidade, É. vai perder algum A benefício cesta, por a cesta isso. tem benefício, né? A cesta básica. E aí, você tem duas possibilidades a partir disso. Ou ele corrige o comportamento, ou ele vai ficar com raiva de você e vai começar a incidir em outras faltas. Aí você pune. Ai, não deu, manda embora. Milena, sabe o que eu costumo dizer quando eu tô dentro da empresa como RH? Eu já estive em empresas que advertia muito formalmente e era pior o clima. Porque, às vezes, uma conversa madura de uma pessoa que sabe conduzir essa comunicação com o colaborador, eu não sou muito... Aí eu vou dizer eu, né? Quando eu entro nas empresas, as pessoas estão muito nesse processo de advertência. Eu falo, não, gente, pelo amor de Deus, a gente está lidando com pessoas adultas. Então, a pessoa fez, você conversou, deu feedback formal, né? Obviamente, você tem que trazer o feedback como uma constância. Então, Sendo advertência ou não, você formalizou e registrou formalizo, aquele exatamente. fato. Só que eu Tudo chamo como acontece. feedback. Eu não vou Então, chamar isso é como uma advertência. dúvida. Um feedback sem esse padrão que você trouxe aí de advertência, por exemplo. Em que você tem a data, o nome, nananã, e a pessoa assina, ó, recebi esse feedback, estou ciente, conversamos sobre tal, tal. Isso é válido como um documento se ele tiver um problema lá na frente, uma ação trabalhista, por exemplo? É ou não? válido, porque assim, você registrou, de toda forma, você registrou como que é a conduta do empregado durante aquele contrato de trabalho. E aí pode até ser, por exemplo, que você não demitiu ele por justa causa, mas ele vai vir pedir um dano moral, alguma coisa. Aí você tem as advertências, tem esse histórico desse feedback, não importa. Vai falar assim, juiz, o empregado tá falando aqui que ele sofria isso aqui, mas é ao contrário, era ele que tinha essa conduta. Né? Não foi, Tá. não é a empresa que está causando, porque isso te resguarda, a gente documentar tudo o que acontece, nos resguarda. Ainda a gente vai pensar assim, não vou registrar isso aqui, porque pode ser prova contrária. Mas eu acho que as pessoas Mas é recebem bom melhor. a gente... Eu também acho. Eu acho que assim, quando você fala... Porque quando você fala assim, é cultura da empresa dar feedback.
E realmente é uma cultura. Então, quando você recebe um feedback, você recebe aquilo como algo que você está zelando da pessoa. De fato, é um zelo com a pessoa. Quando você adverte, a raiva, ela é automática. Então, assim, a chance de ele ir para a justiça do trabalho é muito grande. Mas por que eu né? falo pra advertir? Pelo seguinte, é porque a gente tem que ficar punindo o empregado por causa de tudo, que ele, como ela falou, ele é um adulto, né? E você tem que, Aham. ele tem que saber receber, inclusive, o feedback, que você tem técnica de feedback, Tem você vai fazer exatamente. positivo, não sei o quê e tudo mais. Mas... Nossa, gente, eu perdi o fio, Você está vamos falando lá. a Por que questão você de... acha que a pessoa Ah, deve tá, fazer uma porque- advertência? Por que é importante? Porque o empregador, gente, ele vai se resguardar lá na frente de tudo que acontecer. Porque a pessoa ela entra com a ação, ela pode alegar tudo o que ela quiser. E é até uma crença muito engraçada, que o empresário chega assim, doutora, mas ele vai me processar. Deixa, gente, existe direito de ação, a Constituição te dá. Inclusive, você pode processar qualquer pessoa por qualquer coisa. Se você vai provar, se você vai tomar a multa por isso, é outra história. Mas poder bater as portas do judiciário, todo mundo pode para tudo, certo? E aí, o que o empresário tem que entender? Que eu já entro enquanto devedor. Devedor do quê? Do ônus de provar. Geralmente, a maioria das matérias que a gente vai discutir fica por conta da empresa. Mas por quê? Porque o empregador, ele sempre vai estar numa posição superior. Aham. superior a quem Não está tem sendo... como. A gente pensa, por exemplo, numa situação de assédio. Ah, o gerente assediou a fulana, mas fulana quis sair, aceitou, saiu com o gerente. Mesmo que os dois se gostaram, vamos supor assim, sempre tem uma alguma coisa hierarquia lá no fundo, assim, ó. Eu vou sorrir, eu não vou sorrir, se eu não sorrir, será que ele vai me demitir? Mas eu preciso do salário, porque essa é a coisa que você mais escuta. Então, você sempre vai estar numa... Porque Eu você já tá sei. numa situação de hierarquia, não tem como, né? Você vai sair com o seu gerente, o cara tem sua o poder. corda sempre assim, vai ser mais fraca. e Aí de- você e- vai saber né, em que níveis isso, mas isso... Milena, Mas eu isso já aí passei ela tem por que esse ter um processo. discernimento. Mas eu já passei por Mas esse é uma linha processo muito tênue, é muito difícil. por uma questão de hierarquia alto escalão mesmo. Eu era, na época, uma gestora de RH e a pessoa realmente tinha um posicionamento muito acima do meu. E aí eu passei por esse processo. E eu fui desligada justamente porque eu não quis ter relação com essa pessoa. E ele foi muito claro comigo. Olha, se a gente não tiver, eu vou fiscalizar o seu departamento. Ele falou exatamente assim para mim. Eu vou fiscalizar o seu departamento. Se eu encontrar qualquer situação que eu entenda que não está adequada, você vai ser demitida. Então, o que eu pensei naquela hora? Poxa, eu estou no mercado, gestora de RH, e eu vou entrar na justiça contra essa pessoa, eu vou me lascar, porque você sabe que, por exemplo, todas as vezes que você vai Já vou participar de um entrar perdendo. processo... Não, você vai participar de um processo seletivo, por exemplo, eu tenho que participar de outros processos seletivos. Só que existe uma comunicação, que obviamente eu sei que ela não pode existir legalmente, mas ela existe, uma comunicação de mercado em que as pessoas sabem de tudo, né? Você entrou contra a empresa, só que sempre parece que entrou contra a empresa, você está errado também. Então, tem as duas vertentes. Ele já vem como devedor, mas também o colaborador, quando ele entra, ele tem um ônus, né, disso. Então, como a gente olhar para isso e trabalhar isso com as pessoas mesmo, com as empresas, entende? Uhum. Porque, na verdade, isso normalmente as pessoas não entram. Não entram na justiça por causa de assédio sexual. Isso é muito difícil. Moral, eu acredito que é mais fácil. Moral A é mulher já mais se fácil. sente prejudicada, Exatamente. Culpada. culpada. Eu falo, o que eu Por fiz de isso. errado? Será que eu me posicionei, fiz um sorriso, sei lá, dei um sorriso? E se for, tipo, uma Brinquei. mulher vamos supor, uma mulher que precisa necessariamente daquele trabalho, ela já vai ficar com aquela dúvida que você falou. E aí, eu vou, se eu não for, eu vou perder meu emprego, e se eu perder meu emprego, eu não tenho como sustentar minha família, eu vou precisar da renda e tal. E já entra nesse critério mesmo. Na época, eu era um valor importante para mim, então eu me posicionei. Vamos embora. Né? E eu fui desligada da empresa. Então, assim, só que eu me senti muito mal. Em muitos momentos. Eu fiquei muito mal mesmo. Mas eu acho que isso acontece em questão de assédio normal, seja dentro da empresa ou fora. A mulher sempre se sente mais culpada em relação a isso. A gente culpabiliza a vítima, né? Tanto é que agora o judiciário tem alguns protocolos de forma de você julgar o processo. Como que é? Então, assim, ó, protocolo com perspectiva de gênero. Você é uma mulher que foi dispensada por uma situação vítima de assédio. Então, eu vou pedir para o juiz julgar o processo por meio desse protocolo, porque
É como se ele estivesse sendo obrigado a treinar o olhar dele para enxergar essa situação um pouquinho... se despir de crenças dele e falar assim, eu estou julgando um processo de uma mulher e assédio sexual. Eu tenho que olhar de forma diferente para isso aqui. A gente também tem protocolo para a questão de julgamento racial. Então, questão de racismo e tudo mais dentro das empresas, que é a minha área aqui. Então, hoje, existem formas da gente trabalhar e da gente conduzir esses processos e pedir mais essa equidade, né? No julgamento. Pode ser crime? Pode ser julgado como um criminal também, não? Assédio sexual? Por exemplo, Pode. se ele pegou. Pode. Porque, na verdade, o assédio, quando a gente pensa nas relações de trabalho, ele é previsto no Código Penal mesmo, né? E aí exige essa situação de hierarquia, mas hoje todo mundo pode ser vítima de assédio, enfim, e a gente tem essas relações mais pares, assim, lado a lado, não necessariamente um cargo superior. E aí, uma ação, ela pode se desmembrar em várias consequências. Então, você pode ter um processo administrativo, você pode ter um processo civil, você pode ter um processo criminal, você pode ter um processo trabalhista. Por isso que é muito importante as empresas não permitirem essas pessoas que têm esse comportamento... Desvirtuoso. Desvirtuoso é uma boa palavra, porque isso repercute, gente, de todas as formas. Eu advogava para uma empresa que tinha um cidadão que ele era citado em tudo quanto é processo, em tudo quanto é lugar do Brasil que ele rodou, ele cometia assédio moral com as pessoas. Sim. Mas ele era um Isso cara... é muito comum, viu? Mas era um cara que alavancava muito a venda. É comum demais. Aí o cara alavancava a venda, arrumava um problema, o que a número empresa fala faz? mais alto. Vou te mandar para outra filial. Vou te mudar de estado, vou te mudar não sei Não o quê. adianta nada. O cara vai continuar repetindo o comportamento. Óbvio. Só que aí, a hora que ele saiu da empresa, ele também entrou com a ação. Olha só. Ah, que delícia! Entendeu? E ação pra quê, assim, Ação de exatamente? Não, aí entrou pedindo... Eu quero entrar com Ah, eu uma ação. alavanquei a sua empresa, agora eu quero quero porcentagem da entrar. educação. Porque eu como se fiz fosse assédio isso. moral. Eu quero entrar com essa ação aqui Não, porque eu é- assediei mesmo. E eu acho que eu mereço uma parte. Mas não foi com essa questão de assédio, mas é assim, ó. O pessoal era contratado como PJ, era muito feliz enquanto PJ, ganhava muito dinheiro, comissão, Com enfim, certeza. muito acima do que a Do gente que a está CLT, acostumado de um salário. Eles, faziam a vida. Aí terminava, entrava com ação, pedindo reconhecimento de vínculo. reconhecimento Aí de ele ia para vínculo. outra empresa do mesmo nicho, fazia a mesma coisa, sai da outra empresa, entra com o mesmo tipo de ação, faz a mesma coisa. E aí tem gente que tem Milena, agora eu serviço. tenho uma curiosidade que foge um pouquinho do que a gente já conversou. Você, advogando em vários processos, você já foi julgado ou passou por alguma situação do seguinte, porque você fica do lado da empresa. Você já ficou, assim, o empregado te ameaçar ou te fazer alguma coisa assim? Já teve alguma situação constrangedora do empregado falar assim, você tá contra mim, não sei o quê, alguma coisa nesse sentido? Enquanto advogada, não, mas eu fiquei com um medo enquanto eu fui estagiária, que eu estagiei numa vara de família. Eu não advoguei, não estagiei em escritório durante a faculdade. E aí, vara de família, o cara foi lá ver se o processo de pensão dele tinha um mandado de prisão em aberto pra ele. E aí eu vi que ele tava com um mandado de prisão e falei com a diretora da vara, eu falei assim, fulana, o cara tá aí, tá com mandado de prisão aqui, não cumpriu nada. Falou assim, então, segura ele aí que nós vamos cumprir o mandado. Aí expede um novo Glória a mandado, aí Deus. expede um novo mandado, o juiz assina, liga lá embaixo pros oficiais de justiça subir polícia, aquela loucura. Aí o oficial cara foi pra cima de perguntou, você. falou quem que era o cidadão e tal, eu falei, esse aqui. Aí eu passei umas 2 semanas morrendo de medo, porque Mas ia de ônibus pra faculdade do cara voltar. E a sorte desse rapaz, a sorte dele, é que ele foi de muito bom coração e o comprovante de pagamento dos alimentos atrasados estava no bolso. Aí ele desceu, ficou lá embaixo, fez o procedimento e já resolveu. A Defensoria Pública entrou ali e já resolveu pra ele. Mas eu fiquei com muito medo. Mas eu já tive 2 situações de ameaça. Porque lá atrás, quando eu formei, lá, 20 anos atrás, quem fazia desligamento era o RH. E aí, um dia eu fui fazer um desligamento eu trabalhava na área de segurança. E aí, o cara chegou com a arma e colocou em cima da mesa. E Pelo falou, amor você vai de me Deus. desligar? Eu falei, vou. Mas só que assim, vou! As pernas. Vou sim, senhor. Vou! Mas a arma em cima me ameaçou mesmo.
Existiu. Nossa, nem E respira. existiu Só um cara que me ligou. Passa um orgulho ali, minha filha. Outra vez, um cara me ligou fiz o desligamento e tal, e o gestor não participou, por isso que é muito errado, e aí o RH hoje mudou essa formatação, né? Por isso que é o gestor que tem que conduzir, ele contrata e ele desliga, na minha visão, é assim que eu trabalho. Aconteceu de o cara me ligar, eu tô lá, em casa, de boa, o cara me ligou, olha, doutora, é o seguinte, eu tô acompanhando a sua rotina das suas filhas, Glória. e eu te liguei para te pedir perdão, porque eu te segui e eu ia te fazer mal. Gente, Ele me perseguiu. se você tá assistindo esse você já me episódio... contou essa, Eu te essa contei isso a história. você. Aqui em Gente, Goiânia? ó, aqui. Então, assim, são coisas, a gente lida com muita... Com pessoas adoecidas. Recentemente, comigo Já, já. não, mas aconteceu com um cliente, o rapaz entrou com a rescisão indireta. Ele parou de trabalhar e entrou com a rescisão indireta. E aí ele voltou no local de Que trabalho é rescisão dele. indireta? Vou explicar. Ele voltou Tá. no local de trabalho dele com uma faca e ficou lá conversando com os colegas dele. Pois é, né? Eu entrei aqui com a rescisão indireta e processei a empresa com a faquinha, mostrando a faquinha para os colegas. E aí a empresa, esse meu cliente, ele é muito certinho com as coisas, ainda bem, foi lá e registrou um boletim de ocorrência. Aí ele pediu um dano moral no processo e eu falei assim, excelência, inclusive, a empresa tem bom comportamento, inclusive quem se comporta mal é o empregado, porque ele, inclusive, foi lá fazer ameaça aos colegas no local de trabalho, tá aqui o boletim de ocorrência. Então, por isso que a gente tem que registrar tudo, sendo bom, sendo ruim, É isso aí. E o negócio aqui confortável pior ou que não. Isso não... É isso. E é na tão questão... importante. Isso que é o preventivo. Porque Porque a empresa não sabe. A empresa simplesmente não sabe o que fazer. Não sabe. Nesse dia, eu falei, gente, sabe que faço um boletim de ocorrência? O que eu faço? Fico quieta? Você E não na sabe. questão do abandono, o funcionário deixa de trabalhar, tipo, abandonou o trabalho. Qual que é o papel do empresário? O que ele deve fazer? Vou pegar esse gancho Que aqui é da para indireta falar da aí. rescisão indireta. A rescisão indireta é como se o empregado estivesse dando uma justa causa na empresa. A CLT vai ter ali as situações, ela vai elencar uma série de situações que são faltas graves que a empresa comete com o empregado. A clássica, que todo mundo geralmente procura a justiça por isso, falta de pagamento ou irregularidade no pagamento do FGTS. É o erro mais grosseiro e que o empresário comete, que eu entendo assim, ó. Eu vou atrasar tudo quanto é outra conta, menos o salário e o FGTS. As outras você aperta. Esses dois, você se esforça para pagar, porque ele abre a portinha para o processo e aí um vai, entra E não tem nem tempo vem de os pagar? outros. Por exemplo, o cara tá... Porque ele tem um prazo, né? Ele entrou com o processo. E aí o gestor, não, por exemplo, suponhamos que não pagou por uma questão de... Enfim, errou e não foi, né? E aí, não tem um prazo que o gestor pode ir lá pagar e deixar o negócio... Por exemplo, chega pra gente no escritório, que você recomenda, orienta o cliente, faz o Eu pagamento, lembro porque a hora que que eles o juiz... recomendavam um colaborador, nessa área de segurança, inclusive, quando ele, não entra com rescisão indireta. É. O empresário pedia, mas qual que é o benefício? É porque o processo, querendo ou não, você leva vantagem, vou colocar entre aspas, né? Fora os gastos que você tem, até com jurídico e tudo. Você consegue negociar o acordo ali com o empregado. Então, você ganha um prazo para pagar a rescisão. Porque eu lembro de eles e pedirem, paga entra com rescisão parcelado. indireta, aí o colaborador... E a entendeu? questão, se o empregado vai lá e, tipo, na hora que ele vai mandar o funcionário embora, ele vai lá e deposita o FGTS isso tudo que de eu uma tava vez. perguntando pra ela. Não, aí a gente vai trabalhar as teses no processo e analisar as outras coisas, né? Mas Você se ele consegue pagar antes regularizar... de demitir o funcionário, assim, dá algum processo pra ele? Não paguei durante o ano todo, mas Pode em dar dezembro porque eu é paguei, irregularidade, paguei né? tudo. Pode dar porque é irregularidade. Ele tem que fazer isso mensalmente. É porque é sim. irregular, a conduta dele está irregular e pode ter juiz que vai dar, mas o TST tem entendimento muito consolidado que essa irregularidade ou falta de pagamento vai dar a rescisão indireta. Então, voltando. Você tem essas situações que a lei vai falar que são faltas graves, né? E aí o empregado ele vai falar assim, olha, empresa, ele pode notificar extrajudicialmente a empresa, tem gente que não notifica, e falar assim, estou entrando com a rescisão indireta porque eu acho que você cometeu essas faltas e a gente vai resolver minha rescisão na justiça agora. E se o empregado entra com a rescisão indireta, ele pode ou não continuar trabalhando.
Aí a gente tem várias situações. De empregado que continua trabalhando e a hora que a notificação chega na empresa, o povo tranca ele pro lado de fora. Né? Mas Já pode? vi. Não, né? Não, como assim? Mas as pessoas fazem, Ah, não, entendeu? gente, não. Proíbe O de trabalhar. poder, entre poder e fazer, amor, tem ó. Proíbe de Tem uma linha trabalhar. muito- E aí você pode ser É. condenado, porque Não, assim, se o sei. empregado quer continuar trabalhando. Mas é você... muito despreparo também, né? Amada. Filha! Amada, as pessoas se preparam para quê? Nós estamos aqui fazendo o quê? Preparando as pessoas que elas não se Gente preparam, do não? céu. Inclusive, já pegando esse gancho, uma dúvida. E aí pode ser sua dúvida aí do outro lado. Vamos supor, a pessoa começou a empreender e tal. A gente sabe que grande parte dos empreendedores nesse país é um empreendedor por necessidade. Então, ele começa, depois ele vê como é que ele faz. Então, não tem preparo, não tem processo, não tem estrutura, não tem nada. Tem Ele nada. faz, bota a Um cara. sonho. É um vai. sonho. Uma garrafinha e d'água e um R$10 sonho. no bolso. Só segue, né? E Vai. vai. Geralmente um sonho, um notebook E às sobre vezes isso. nem isso. Enfim, a pessoa tá aqui escutando tudo isso, ela falou, gente, ferrou. Sou empreendedora, tô fazendo, sei lá, cagada, ou tem uma possibilidade, né? Quero começar a pensar em contratação. Enfim, qual é o passo a passo pra pessoa ter um preventivo? Tipo, formal, né? como que é? Formalizar. Ó, bom, vou fazer as coisas certas agora. Qual que é o meu primeiro passo? O que eu faço? Bom, primeiro que esse empreendedor que está começando, ele não tem condição de pagar um advogado, uma consultoria, uma assessoria mensal, né? Não, Mas nesse começo, ter um bom contador, que o contador ele é um forte aliado. Então, ter um contador que vai ajudá-lo ali em trazer esse dossiê, um dossiê básico de documentos, né? Pra você fazer uma pasta, um registro ali, seja um empregado CLT. Eu vou começar um negócio, mas eu vou fazer uma parceria aqui com a minha prima, porque nosso sonho é abrir uma loja de bolsa. Aí você vai fazer um contrato. Mas não um contrato do Google. Vamos falar do contrato? Meus amores. Sabe, assim, o meios de chat você GPT. se resguardar. Não pega o contrato do Google, do chat GPT. Esse investimento vale. Por Sim. quê? Porque porque geralmente o pessoal fala assim, não, mas tá tudo bem, eu não preciso de advogado agora. Mas você ter um parceiro para caminhar com você é para você não precisar demais dele lá na frente e ele não conseguir te ajudar. Mas vamos supor, você falou que ele não tem dinheiro, mas se ele tiver dinheiro, ele tá disposto a fazer o que for preciso, o primeiro passo é contratar uma assessoria Pelo menos jurídica. uma consultoria. Fazer pelo menos uma consulta e falar assim, doutor, tô abrindo um negócio, vou fazer esse exemplo das vou abrir a loja aqui em parceria com a minha prima. No começo a gente não vai querer, não vai ter empregado, mas como que a gente pode fazer? Boa. Vamos analisar, fazer um contrato aqui, até porque é para dividir lucro, responsabilidade. É a mesma coisa da contabilidade, ó. Tô abrindo isso aqui, como é que eu faço? O MEI ou o lucro presumido, ou o Simples Nacional é melhor pra mim? E essas coisas. Justamente. Milena, a gente tá caminhando pro fim. Foi um prazer te ter aqui. Eu sei que são muitas dúvidas, são muitas coisas. Gente, nós tivemos pessoas O quê? importantes que nos Verdade. forneceram. Gente, peraí, uma pausa aqui. Para. Tá parecendo batendo. Aqui é tudo. Vocês estão vendo isso daqui? Ó, tanto que nós estamos lindas Vocês estão vendo hoje. isso daqui? Mostra a Zana. Eu. Pausa. Isso Muito aqui, elegante. meus amores. Isso aqui é patrocínio, porque a gente já começou assim, entendeu? Patrocinando. Terra Rara, gente, é o nome. Roupas lindíssimas. Moda executiva, linho, ó, do básico ao linho. Tem de tudo lá. Fica na Vila Nova. Vão lá conhecer a Judy, que é uma pessoa maravilhosa. E eu te indico de olhos fechados. É isso aí. Rafa, o arroba vai ficar aqui embaixo, Rafa? O arroba vai ficar aqui embaixo pra você ir lá, entendeu? Comprar E seus conhecer a looks loja dela. e ficar maravilhosa, entendeu? E aproveita e fala que você veio do Mente Líder. Isso. Nós vamos ver. Vamos Gente, organizar. vamos Um cupom de desconto sai já. Já, vem aí, Já. vem aí. Vocês começaram a comprar, pra ter Isso. uma... vocês começam procurando, depois a gente vem com o cupomzinho Agora pra eu quero vocês. agradecer Então estão muito. convidados para fazer parte da comunidade também. Gente É linda. verdade, se você é empreendedora, a gente tem uma comunidade que é o Mente Mente Líder, Líder. para apoiar outras mulheres empreendedoras. Já temos mulheres maravilhosas lá, inclusive a Milena está na comunidade. A gente fez nosso primeiro evento e agora a gente está
A gente começou aqui o podcast e com certeza virão diversos outros eventos e projetos aí. Então, se você quer fazer parte de um grupo que se apoia de verdade mesmo e que é uma rede de indicação, uma rede de negócios, uma rede de troca e de Se você muito quer trocar apoio. experiências, a gente tá lá para te escutar também, não é só a gente falar. A gente tá lá para te escutar, para te ouvir, para te ajudar da melhor maneira possível. Seja no jurídico, a Milena lá. Se você tem alguma dúvida na nossa área, pode chegar, perguntar. Cuidar das A suas comunidade tá lá emoções. pra gente Do se apoiar. psicológico também. Exato. É. A ideia é ser uma rede de apoio mesmo, porque a gente sabe que empreender é um caminho solitário, mas ele não precisa ser. Então, assim, você está convidadíssima. O nosso @MenteLeader 2025. 2025. E lá tem o link para você entrar para a comunidade. Então, a gente te espera lá. E, Milena, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Foi, assim, maravilhoso te ter aqui. São muitas dúvidas, muitas coisas. A sua área, assim, ela traz muito questionamento. O que pode, o que não pode. Aqui daria muitos A podcasts. gente ficaria né? muito tempo conversando sobre esse assunto. Mas eu queria que você deixasse o seu @ para a pessoa que está escutando a gente entrar em contato com você, se é empreendedor, se tem alguma dúvida, se tem alguma coisa que foi ouvido aqui e não ficou esclarecido, ainda ficou alguma dúvida, deixa o seu @ e muito obrigada pela presença. Eu agradeço o convite, né? Eu vim da comunidade, realmente o evento é incrível. Realmente a gente se sente acolhida, se sente fortalecida. Você me acha no Instagram pelo Milena Messias ADV, lá eu compartilho essas orientações, enfim. E tô muito no LinkedIn também agora. É um conteúdo mais para empresários mesmo, né? Então um pouquinho mais denso, artigo, enfim. Vou começar lives na próxima semana com uma amiga. Gente, eu vi a rede social, você tá muito bem. Muito Obrigada. bem. Já Muito segue legal. ela lá, gente. Entendeu? Segue lá. Milena? Messias ADV. É Ok. isso. Milena, muito Muito obrigada. obrigada, pela viu? presença. Obrigada. Gente, foi ótimo estar Foi aqui muito com vocês. bom. Parabéns, viu? Muito Boa. bom. Foi top. Tchau, gente. Até mais. Tchau. Até a próxima. Tchau. Até a próxima. Até o próximo episódio. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. E deixa @ de empreendedoras que você gosta muito, que te inspira, que querem sentar aqui nessa mesa para bater um papo aqui com a gente. Exatamente. Que assim, a gente tá convidando, entendeu? A agenda está aberta. Quem sabe você não pode ser a próxima empreendedora a estar aqui com a gente. E não se esqueça, se inscreva, porque eu sei que você tá assistindo e ainda não se inscreveu. Então, eu já dou um ralo. Sem Mulheres pressão. se apoiam. Mulheres se apoiam, se inscreva, dá o like E e ela é compartilhe. brava, gente. Vocês viram, né? É brava. Mas Eu sou legal. É só porque é isso, gente. Tá aqui pra se apoiar. Sim, exatamente. Um grande beijo. Beijo. Beijo.